Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Feirão tá aberto, a xepa tá no jeito para os times aí levarem todos os nossos jogadores mais novos embora. E aí a gente vai ter dinheiro para contratar um monte de velhinho que ganha um montão. O que vocês acham? Negocião da China, hein? Boa, diretoria de São Paulo. Continua assim que nós vamos longe. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para dar uma força pra gente aqui no canal. Compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece. E vamos lá! Vamos começar com as boas notícias, né? Sim, elas ainda existem. Quatro jogadores do São Paulo abriram mão da primeira semana de férias para poderem retornar de contusão, né? Se recuperarem mais rápido e estarem à disposição do novo técnico de São Paulo, Hernan Crespo. São eles o Lucas Moura, o Marcos Antônio, o Oscar e o Ferreirinha. Os quatro abriram mão da primeira semana de férias deles para se manterem trabalhando para a recuperação e estarem disponíveis para o Hernan Crespo já no retorno do Brasileirão, né? A gente ainda não tem certeza se vai ser contra o Flamengo, depende muito até onde o Flamengo avançar no Mundial de Clubes, né? Ou se vai ser o Red Bull Bragantino, o primeiro time que a gente vai enfrentar. Tudo vai depender de, como eu disse, como o Flamengo for lá no campeonato de clubes. Mas esses jogadores, que são inclusive uns dos que mais ganham na folha salarial de São Paulo, eles puseram a mão na consciência e acharam melhor abrir mão de uma semana de férias para tentar acelerar esse processo de retorno aí. Vamos ver se dá certo, né? Uma outra boa notícia, né, é que o Galopo, que está no River, né, tá emprestado por enquanto. Ele está muito próximo de bater as metas para o River ter a obrigação de compra com ele. Ele já jogou 44% dos jogos do River com 45 minutos e ele precisa bater 50% dos jogos. Então, assim, está muito próximo de bater as metas para que ele seja comprado obrigatoriamente pelo River Plate, né? Isso vai gerar para o São Paulo mais ou menos 20 milhões de reais por 60% do jogador, né? O São Paulo ainda vai ficar com uma porcentagem grande do jogador. E lembrando que além do Mundial de Clubes, o River ainda tem o torneio clausura e também disputa Libertadores, né? O que vai ajudar a aumentar o número de jogos que ele pode participar para bater essa meta aí e ajudar o São Paulo aí com esses 20 milhões aí a bater a meta e ficar no azul no ano de 2025. Um outro burburinho que tá rodando bastante aí, que a gente já comentou aqui no canal, foi que o Brenner tá querendo voltar pro Brasil. E muita gente tá colocando como se o São Paulo fosse o destino certo do jogador, o que não é correto, tá? O São Paulo não entende hoje que o Brenner seria um jogador assim que o São Paulo tem uma posição carente. A gente já contratou o Dineno, tem o Caleri machucado, tem o Rian Francisco, tem o André Silva. Então, assim, o São Paulo não entende. Tem o Luciano, né, que teoricamente seria um segundo atacante, apesar de não gostar de jogar assim, ele sempre foi segundo atacante, sempre jogou melhor assim, tem uma boa finalização. Então, assim, são muitos jogadores para a posição. Então, o São Paulo não entende que isso seria uma. Ainda mais com o dinheiro curto que o São Paulo tem, eles não entendem que isso seria uma jogada inteligente. Eles pretendem usar os recursos que eles vão levantar agora aí com a venda dos jogadores, as doações dos jogadores, para contratar jogadores em outras posições. Na verdade, ponta. O São Paulo está precisando de atacantes de beirada de campo e tal. Então vai ser mais ou menos nessa linha que o São Paulo vai agir. Então não tenha muita esperança de ver o Brenner de volta no São Paulo, não, que vai ser praticamente impossível de acontecer. Agora vamos para as más notícias, né? Estou gravando esse vídeo hoje, no dia 21 de junho. São Paulo tem 9 dias para acertar a renovação de contrato do Alan Franco. Até agora, nada saiu de positivo, a não ser o São Paulo dizendo que as coisas estavam avançando, que tinha os maiores entraves já tinham saído e tal, mas até agora nada de divulgar a renovação de contrato do Alan Franco. Se isso realmente acontecer, a partir do dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time sem São Paulo receber nada em troca. Se isso realmente acontecer, mais do que a doação do Matheus Alves, mais do que da doação do William Gomes, acho que esse vai ser o pior erro da diretoria
na parte de gestão de elenco que essa diretoria do São Paulo atual vai cometer. É muito difícil. Meu, é só ver o Juan Tressolli. O time quer 25 milhões por ele. Você tem o Alan Franco, você vai perder. Você vai perder, você vai deixar embora de graça para outro time, que pode inclusive ser um rival nosso, uma Libertadores, alguma coisa desse tipo. Você vai perder o jogador ao invés de fazer uma proposta boa de renovação pro cara que a gente já sabe que performa bem, a gente já sabe como joga, é muito importante para o elenco do São Paulo. Essa, acho que, olha, eu espero que isso realmente não aconteça, porque se acontecer vai ser uma cagada enorme e eu tô com dó do Hernan Crespo, viu? Porque estão desmontando o time, gente, desmontando o time. Uma outra péssima notícia. O Lucas Ferreira recebeu uma proposta do Krasnodar da Rússia. Dizem que gira em torno, São Paulo não divulgou os valores, mas dizem que gira em torno de 6 milhões de euros. Daria aí 6 vezes 3, 6 vezes 6, 36, cerca de 37 milhões, praticamente o valor do Matheus Alves. Para um jogador que está numa posição que o São Paulo precisa, que o São Paulo está buscando, que é jogador de lado de campo. Espero que São Paulo não venda, cara. Eu espero que São Paulo não... Eu já acho um absurdo vender o Matheus Alves. Um meio-campo clássico, dificílimo de você achar um substituto. Acho que não tem na base, acho que não tem em outros times, não com valor financeiro que São Paulo possa pagar hoje. Já é um absurdo. Agora vender o Ferreirão também, mas aí você poderia falar, o Matheus Alves não está indo tão bem assim no time titular, talvez não seja tudo isso, beleza. Agora o Lucas Ferreira está indo bem. O Ferreirão ele deu uma caída em alguns jogos porque estava sendo utilizado em todos os jogos praticamente. É normal o cara cair de produção. O Zubeldia não dava um rodízio para esse time. Não quero mais falar do Zubeldia também, já foi, já acabou. Mas isso vai ser um erro muito grande. Se o São Paulo vender o Ferreirão ainda mais por essa ninharia, aí, cara, ó, baixa as portas ou vira logo uma SAF, porque com esse pessoal no poder aí a gente tá morto. E o outro que recebeu consultas também, ainda não é uma proposta formal, mas recebeu consultas, foi o Pablo Maia. Pablo Maia já vai fazer 24 anos, é um jogador que já deu retorno para o São Paulo no futebol, digamos assim. Já era para ter sido vendido, mas se machucou as duas vezes. Esse eu acho que o São Paulo deve essa chance para ele. Ele quer fazer uma carreira, tentar uma carreira fora do Brasil. Acho que ele já entregou muito para o São Paulo no futebol, digamos assim, no, futebolisticamente falando. Então, acho que esse aí o São Paulo deve uma chance para ele. Eu não gostaria de que fosse vendido, acho que a gente vai sentir falta desse volante, mas a gente ainda tem jogadores promissores na base, tem o Negruti que não foi usado, tem o Luan que pode ser utilizado agora com o Crespo, que já foi na época que foi campeão do Paulista. É, acho que é mais fácil, digamos assim, de substituir. E o jogador merece, porque ele já está indo para uma idade que daqui a pouco ele não vai mais conseguir ser vendido para a Europa e tal. Então, assim, acho que esse era um jogador que São Paulo, por ele, na verdade, não pensando no São Paulo, mas pensando pelo que o jogador já fez pelo São Paulo, acho que o São Paulo deve essa chance para ele, tem que deixar ele ir. Claro, com valores razoáveis, não vai doar o cara também, mas acho que é um jogador que daria tudo certo vender. O Bobadilha é outro que eu acho que se tiver uma proposta também poderia vender. Mas não pode desmontar o time como estão querendo fazer aí com o Crespo, cara. O Crespo vai jogar com quem? A gente reclamava que o Zubeldia não queria usar a base. O Crespo, que é um treinador que visa mais utilizar a base, a gente vai desfazer de todos os jogadores mais novos e ficar só com a velharada? Nada contra, são bons jogadores, mas a gente sabe que não aguenta o ritmo. Não aguenta o ritmo dos jogos no Brasil. São muitos jogos. A gente precisa intercalar jogadores experientes com jogadores mais novos. A gente ainda tem três competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O elenco já não é gigantesco. E você ainda vai desmanchar ele todo? É complicado, hein? Complicado. Eu tô começando a ficar com medo desse segundo semestre do São Paulo. Viu? Tava até otimista com a chegada do Crespo aí, mas tô começando a ficar com medo. E uma relativa boa notícia, né? Porque a gente ainda não sabe se o Luiz Gustavo vai conseguir voltar aos gramados, né? Para terminar o contrato dele com o São Paulo.
Mas caso ele consiga fazer o retorno, o Crespo já sinalizou a intenção de usar ele de zagueiro, no caso. Caso ele não consiga fazer a parte da volância, ainda esteja meio debilitado e tal, o Crespo entende que ele pode ser recuado para a zaga, ser um dos zagueiros, porque o Crespo também gosta de jogar com. Gosta assim, né? Ele varia bastante a tática dele. Mas uma das variações táticas que poderia ser feita no São Paulo seria com três zagueiros, né? E aí, perdendo um Alan Franco da vida, se for o caso, ficaria meio curto para a gente conseguir esses jogadores. E uma das soluções que eles acharam é que caso o Luiz Gustavo consiga retornar aos gramados, é que ele não atue mais como volante, atue como zagueiro. Eu gosto dessa opção, ele já jogou como zagueiro uma vez, se eu não me engano, com o Zubeldia, ele foi bem, cara, ele foi bem. Torcendo aí para a recuperação do Luiz Gustavo, aí para que consiga terminar bem aí o contrato dele com o São Paulo. E vamos ver o que que dá, né? E falando no Crespo, né, o retorno dele aqui, a apresentação dele aqui no Brasil, deve ser na segunda ou mais tardar na terça-feira. Ele deve estar chegando aqui. Ele está lá na Argentina ainda, está trabalhando home office. Não pense vocês que ele está parado, não. Ele está já preparando as coisas para a mudança aqui para o Brasil. E ele deve então se apresentar ao São Paulo mais tardar terça-feira. Tem alguns jogadores conhecidos no São Paulo, né, mas que já estão de saída, até o Lisieiro, o Igor Vinícius, que trabalharam com ele. Tem o Luciano, tem alguns outros aí que chegaram a trabalhar com ele, mas a maior parte são jogadores que não trabalharam com ele na outra passagem no São Paulo, né? O Dineno era um pedido dele naquela época, então vai ser um jogador que, apesar de não ter trabalhado, ele conhece bem. E as pessoas que são mais próximas dele, assim, disseram que ele tá assim com a faca nos dentes para voltar para o São Paulo, que a negociação foi super tranquila, que ele falou sim desde a primeira vez que o São Paulo entrou em contato com ele, acertou o salário rapidinho, acertou tudo rapidinho. Inclusive aquele valor que o São Paulo devia para ele, que era de 3 milhões, agora deve estar mais ou menos na metade disso, mais ou menos 1,5 milhão. O São Paulo ainda deve para ele da última passagem da multa lá de 2021, que inclusive o São Paulo tinha dito que eles tinham chegado em comum acordo, exatamente como foi com o Zubeldia agora, mas que agora, depois dos balanços, a gente sabe que na verdade o São Paulo ficou com essa multa para ser paga para o Hernan Crespo, até hoje não terminou de pagar. Até o acerto dessa dívida que o São Paulo devia aí para diluir nos salários, foi rápido o acerto também. E o treinador está bem ansioso para começar a trabalhar no São Paulo. Ele acha que consegue colocar o São Paulo nos trilhos. Ele está bem motivado e bem com a faca nos dentes mesmo. Vamos torcer para que isso seja suficiente e que a diretoria e os diretores de futebol não desmontem o time inteiro nessa janela de transferência, né? E para encerrar o vídeo de hoje, não sei se vocês estão acompanhando aí o Campeonato Mundial de Clubes. Os brasileiros estão fazendo bonito aí, né? O Fluminense jogou muito bem. O Palmeiras empatou com o Porto e ganhou acho que foi Al Hilal, é algum time daqueles árabes lá. O Flamengo ganhou do Chelsea de virada, o Botafogo ganhou de 1-0 do PSG, enfim, os times brasileiros estão fazendo sua lição de casa direitinho aí. E cara, ó, é difícil ficar com inveja dos outros times, mas eu tô com inveja de não estar nesse Mundial. Eu queria muito ver o São Paulo disputando esse Mundial aí. Queria que o nosso time tivesse lá, sentindo bastante falta disso. Uma boa notícia é que hoje o São Paulo está em segundo lugar no ranking da Conmebol para o campeonato do Mundial de Clubes de 2029. Então, se o campeonato fosse hoje, a gente estaria classificado para o Mundial, para o próximo Mundial. Claro que isso vai depender, porque tem uma limitação de times do mesmo país, que inclusive os europeus estão querendo derrubar, criticaram bastante, porque isso fez com que Barcelona não fosse para o Mundial, Liverpool não fosse para o Mundial, mesmo estando muito bem, né? Esses times acabaram não indo. E a mesma coisa acontece aqui na Sul-Americana, né? Teve muitos times aí que poderiam ter ido e acabaram sendo barrados. E então os europeus estão trabalhando para que isso caia. Só que a FIFA já falou que só vai se manifestar depois que terminar o Mundial agora de 25, que eles vão ver os erros e acertos, ver como é que eles podem contornar essa limitação e tal, talvez aumentar o número de times, alguma coisa desse tipo. Então isso ainda vai ser discutido. Mas se fosse hoje o São Paulo, como são dois times por país, né, o máximo que pode ir, o
São Paulo estaria em segundo e poderia ir para o Mundial. Mas como tem bastante chão até 2029, né? São Paulo, para garantir, precisaria ganhar uma Libertadores nesse meio tempo aí. Precisa ser campeão, a verdade é essa. E eu, puta, queria muito ver o São Paulo, já que nesse a gente ficou de fora. Queria muito ver o São Paulo no próximo Mundial de Clubes aí disputando com esse bando de europeu chinelinho aí, que é só botar um calorzinho aí, ou as condições não estarem perfeitas, ou não tá no auge da temporada. Tudo é desculpa para os europeuzinhos chinelinho aí não falarem que não estão desempenhando o melhor papel deles lá. Mas quando era a gente que ia disputar Mundial no final do ano, lá no final da temporada, pertinho das séries, aí podia, né? Viajando por 500 mil quilômetros para ir disputar o campeonato, aí tudo bem, aí não tinha problema, né? Bando de chorão do caramba. Quero mais que esses europeus se lasquem. Só não quero que nenhum brasileiro seja campeão mundial, né? Porque, ué, a gente é tri mundial, não quero que. Muito menos o Palmeiras, né? Não quero que seja, porque vai acabar a piada, né? Do ser mundial. Ah, brincadeiras à parte, aí tô gostando bastante aí dos times brasileiros, inclusive tô torcendo para eles, tirando o Palmeiras, que eu tenho uma rixa pessoal aí. Os outros times eu vibrei bastante com a vitória do Botafogo, foi um jogo bem legal. Flamengo também, puta merda, botou o Chelsea na roda. Vamos torcer pro São Paulo estar no próximo, né? Pra que a gente possa torcer de verdade mesmo e fazer a churrascada nos jogos, né? Dar aquela acompanhada legal que seria se o nosso, quando é o nosso time que está disputando esse tipo de campeonato, né? E como todas as vezes que a gente foi, a gente ganhou, não duvido nada se no próximo campeonato a gente não tiver lá, se a gente não leva isso aí para casa. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!